Nessa última semana que passou, um vídeo circulou bastante pela internet, principalmente nas redes sociais, mostrando um ponto de um torneio, de um jogo do Universitário Americano. Muita gente ali não imagina que isso possa acontecer, muita gente nem consegue entender o porquê disso acontecer, mas isso é mais comum do que se pensa, principalmente no torneio universitário, principalmente em torneios sem juiz, como os torneios universitários e também os torneios juvenis. Vou trazer o vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Como dá para perceber no vídeo, a bola quica praticamente dentro da linha do saque, dentro da linha do T. Ou seja, nenhuma dúvida que aquela bola, a devolução de saque, teria sido boa. Última rodada do quali do Orange Bowl, Miami, Flamingo Park. Para quem já viveu e jogou tênis juvenil internacional, vai saber exatamente o local que eu estou falando, já passou por isso. Na última rodada do quali, eu ali treinando o Juan Pablo Etchecoin, um chileno recém-chegado no Brasil, morando aqui no Rio de Janeiro, treinado por mim. Ele consegue chegar na última rodada do quali e numa situação exatamente igual, no tie-break do terceiro set, não me lembro exatamente, mas 8-7 ou 9-8, para o sacador, um menino do leste europeu, não lembro o nome, também não lembro o país, me lembro bem que ele era do leste europeu, mas ele saca a bola, colocando a bola na quadra, com medo ali, último jogo do dia, todas as quadras praticamente apagadas no Flamingo Park, ele coloca o saque na quadra e o Juan meio que devolve uma bola alta, quase que um lob no meio da quadra, a bola quica no T e o menino passa reto e vai cumprimentar ele. O Juan fica enlouquecido, não tem muito o que fazer, e aí, hoje aqui eu convidei o Juan, muito tempo depois, para contar um pouquinho sobre esse episódio que a gente viveu juntos lá atrás, em 1986. Bom, vou contar um pouquinho de uma história que me aconteceu com o Silvio, que marcou bastante a minha carreira, né? Me fez pensar muito no dia, eu estava jogando a última do quali, do Orange Bowl, que na época era um torneio muito grande e muito respeitado. Hoje em dia também é, mas na época todo mundo jogava. E jogo muito duro, acabou que no finalzinho o cara estava em vantagem, fez um match point e eu dou um lob no meu adversário. E a bola deve ter entrado, foi logo depois do T. O cara sai comemorando, levantando e indo me dar a mão. Eu falei, cara, tá louco? Isso em meio que inglês, meio que me tentando brigar com o cara, em desespero, olhando para o Silvio que estava do meu lado, tentando pedir ajuda. Silvio, o que aconteceu? Chamava o juiz, chamei o juiz veio andando, demorou um pouco, bastante para chegar, acabou comunicando que a marca foi com o cara, que tá certo, o cara marcou uma marca. Bom, final das contas, Silvio foi lá reclamar, foi avisado que tinha um look loser e acabei entrando eu de look loser. E acabei ganhando minha primeira rodada e o cara entrou numa quadra próxima, acabou perdendo a primeira rodada. E com a minha surpresa acabei passando essa rodada e o cara perdeu na rodada. Então rapidamente veio a cavalo a atitude ruim que o cara teve e a minha atitude de desespero passou a ser uma coisa, cara, vale a pena e vamos continuar. Tênis é assim. Depois desse depoimento do Juan, falando o que ele sentiu, o que ele viveu, o que ele passou naquele momento, muito pouco a acrescentar, mas eu acho que tem um ponto aqui que ele acaba não colocando e que para mim foi muito marcante e um aprendizado para mim, para ele, para todos nós e para todo mundo que eu acho que entende que o tênis é uma ferramenta de educação, não só para criança, para o jovem, mas para todo mundo que entra dentro de uma quadra de tênis. Logo que a gente sai da quadra, a primeira coisa que eu olho para ele e falo que o que ele precisa entender e perceber que o tênis dá sempre a chance e a oportunidade da gente viver o próximo jogo. Dentro da quadra, durante o jogo, a gente tem que viver o próximo ponto. Se a gente perder o set, a gente tem que viver o próximo set. Se a gente perder o jogo, a gente tem que viver o próximo jogo. E foi mais ou menos isso que eu tentei falar para tirar um pouquinho ali daquela sensação, daquele sentimento que ele estava vivendo de frustração de ter sido, de alguma maneira, roubado no último ponto. A gente não sabe o que ia acontecer, mas enfim, aquela frustração de um menino de 16, 17 anos por ter sido roubado num país estranho, onde ele não falava o idioma, que era o dia seguinte
podia ser diferente e que ele devia tentar sempre viver da melhor maneira possível, sabendo que no dia seguinte ele poderia mudar tudo isso. E sem a gente imaginar naquele momento, mas no dia seguinte foi exatamente o que acontece. E no dia seguinte, a gente retorna ao Flamengo Parque. Naquele momento que eu vou ali na arbitragem para reclamar de tudo que aconteceu, me informam que a assinatura do Lucky Loser seria no dia seguinte, das 8 às 9 da manhã, ali no Flamengo Parque. Por sorte, naquele ano, a regra dizia que os Lucky Losers seriam sorteados. Se o Juan fosse seguir o ranking, ele, por não ter ranking TF naquele momento, seria o último Lucky Loser, mas no sorteio ele acabou ficando em quarto ou quinto, que acabou permitindo que ele, ao longo do dia, lá pelas 2, 3 horas da tarde, acabasse entrando e jogando a primeira rodada. Primeira rodada essa que acabou acontecendo mais ou menos simultânea ao jogo do menino, que tinha feito tudo que fez no dia anterior. Eles jogaram praticamente um do lado do outro, o Juan ganha a primeira rodada dele e o menino acaba perdendo. Ou seja, o Juan entendeu que no tênis, se você pensa para frente, se você pensa no próximo ponto, no próximo jogo, na próxima semana, você tem uma chance de escrever uma nova história. Mas se você fica ali se lamentando por tudo que aconteceu, você vai acabar não conseguindo não só mudar o que passou, muito menos escrever uma nova história no futuro. Ou seja, ali aconteceu da melhor maneira possível e muito rápido. Essa lição que o Juan teve, né? Quando eu falei aquela historinha ali para ele, para pensar na frente, pensar no futuro, eu não imaginei, nunca podia imaginar que no dia seguinte pudesse acontecer tanta coisa positiva comparado com tudo que aconteceu de negativo naquele jogo. Mas fica aqui esse conceito, fica aqui essa ideia e principalmente fica aqui essa lição, que dentro de uma quadra de tênis a gente tem que pensar sempre no próximo ponto, no próximo set, porque esse é o ponto que a gente vai poder mudar. O ponto anterior a gente não consegue fazer nada.